A graça e a paz, irmãos. Boa noite. Vamos começar mais um culto online, uma oração. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de, nesse momento, externar o meu sentimento de saudade por cada um de vocês, E nesse culto que nós teremos hoje, eu queria convidar os irmãos para nós estarmos fazendo, a nossa oração. Amém? Oremos. Pai Santo, no santo nome de Jesus, Deus, que eu te agradeço, Senhor, por mais um dia na tua presença, te agradecendo porque tu és o Deus Criador dos céus e da terra, reconhecendo, Deus, o grande Deus amoroso, grande Deus e Pai que nós temos aqui neste mundo. Te agradecendo, Senhor Deus, pelas tuas imensas e ricas misericórdias sobre a nossa vida. Te agradecendo pelo cuidado que o Senhor tem tido com a tua igreja neste momento, Pai. Obrigada por ser um Deus tão zeloso pela tua igreja, pelo teu imenso sacrifício, pelo teu imenso amor, pelo teu resgate dos teus filhos, porque nós só temos salvação, Pai, porque o nosso amado Jesus Cristo deu a própria vida para nós, Pai. Obrigada mesmo, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor sempre foi nas nossas vidas. E nesse momento te entregando, ó Deus, esse momento de culto na tua presença, que nós possamos, Pai, em comunhão uns com os outros, enquanto igreja aqui na terra, Senhor, que nós possamos estar mesmo firmes na tua presença, Senhor. Fala aos nossos corações, sê, Senhor, o nosso refrigério em meio a tanta tribulação, que nós possamos absorver, Pai, tudo que vem do Senhor, através do teu santo e eterno Espírito Santo, Pai, porque nós precisamos, nós carecemos, Pai, da tua misericórdia, da tua graça e do teu imenso amor. Sê com cada um dos meus irmãos na sua casa, aonde cada um estiver, Senhor, que possa sentir o teu toque, sentir o teu abraço e ser mais uma vez, Pai, confortado pelas tuas palavras, que a esperança, que a fé que nós temos no Senhor possa aumentar cada dia mais, Pai. Usa, Senhor Deus, o pregador desta noite, usa, Pai, poderosamente a tua palavra para falar para cada um de nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Obrigado, eu te agradeço, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos que estão em casa, Pai, que eu sei que estão sendo guardados pelo Senhor. Então, Senhor, continua conosco, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, toda a adoração, devida somente ao Senhor, devida somente ao Senhor Jesus, devida somente ao teu santo e eterno Espírito, Pai. Por tudo isso, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer e te engrandecer do doce nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura da Bíblia. Fica em Esdra 8, 21. Então, tem para os irmãos abrir. Vamos lá? Esdra 8, 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós e para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então, irmãos, nesse momento tão complicado, tão incerto que a gente vem vivendo, isso é para mim também, que a gente está inseguro, não sabe o que vai acontecer, se nós vamos ficar empregados, se a gente vai passar dificuldade. Então, o único caminho é orar e jejuar, entregando nas mãos de Deus. E com certeza Ele vai nos conceder o melhor para nós. Eu acho que Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, entregando os meus na mão do Senhor e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Igual diz a irmã Malu, tá tudo uma bagunça. Mas lá na frente a gente vai entender qual é essa bagunça, porque Deus está no controle. Amém, irmãos? Agora a irmã Roseli vai nos conduzir em oração de intercessão pelos nossos missionários, pela nossa igreja, pelas famílias da igreja, pelas pessoas enfermas,
pelo nosso país, pelos nossos políticos, e apresente você também diante do Senhor o seu pedido. Graça e paz, irmãos. Vamos agradecer hoje a Deus por mais este momento de oração. Não estamos juntos na igreja, mas estamos reunidos em nossas casas, em oração com o Espírito Santo. Que neste momento oremos pelos missionários, pelos enfermos, governantes e pelo nosso Brasil e pelo mundo todo. Senhor meu Deus, misericórdia, suplicamos hoje, Senhor, a paz de espírito, a saúde física para todas as pessoas necessitadas, doentes. Abençoa, Senhor, não apenas os que padecem de doenças físicas, mas aqueles que padecem de doenças espirituais. Conserva, Senhor, a fé, a esperança em cada coração, no momento de dor. Olha, Senhor, com misericórdia para todos que estão sofrendo nos hospitais, nas prisões, em seus próprios lares, nas ruas e até mesmo, Senhor, onde não sabemos, mas o Senhor sabe. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus da saúde, da alegria e da esperança. Por isso, Senhor, estamos aqui na Sua presença fazendo este pedido em nome do Senhor Jesus. Que os missionários, Senhor, continuem levando a Sua palavra para todo o mundo. Que eles continuem sendo usados e abençoados por Ti, Senhor. Que os governantes tenham sabedoria, coragem, Senhor, e direção para fazer desse país um novo mundo. Que eles tenham a direção do Espírito Santo em cada decisão. Que a gente possa servir a Ti, ó Pai, e servir a essa nação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Deus seja louvado a todo momento. Que continuamos fazendo a Sua vontade e não a nossa, ó Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Nós vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Vamos orar? Pai querido, te agradeço, Senhor, por cada vida presente, Senhor. Te peço, Senhor, pela vida dos irmãos que dizimaram e que ofertaram na Tua casa, Pai. Senhor, venha mesmo abençoá-los, Senhor, abençoa a sua família, abençoa a sua vida financeira, o seu emprego, Senhor. E mesmo aquele irmão que não dizimou, que a gente não sabe o porquê, mas o Senhor sabe o coração dele, Pai. Abençoa, Senhor. Dê oportunidade de dizimar na Tua casa, de ofertar, Senhor. Te coloco também diante de Ti a pessoa que vai administrar esse dinheiro. Dê sabedoria, direcionamento, Senhor. O Senhor abençoe mesmo a vida do irmão que vai fazer a sua obra, meu Pai. Eu oro, Senhor, e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora a mensagem pela palavra de Deus. A graça e a paz, meu querido irmão, minha querida irmã, que ouve nessa oportunidade. Eu quero convidá-la para uma breve meditação na palavra do Senhor. Vou ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, uma passagem incrível que faz parte de todo o relato no livro de Atos das experiências missionárias do apóstolo Paulo, seu companheiro de trabalho. E aqui chegamos no momento em que ele está, no capítulo 17, é relatado isso, que ele chega em Atenas, na Grécia, e ali ele é convocado para fazer uma exposição dos seus pensamentos, da sua mensagem, como fala em Atos 17 e 19, para ele expor a sua nova doutrina, né? Que era nova para aquele povo que não conhecia a respeito da doutrina cristã, a respeito de Jesus, sobre o qual Paulo falava, né?
E daí nós temos o seguinte relato, pelo menos uma parte aqui eu vou ler agora, Atos 17, a partir do verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece, pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente, estabelecidos os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém. Por esta leitura, que tem que ser aqui picotado, né? O texto, a narrativa, em virtude do nosso tempo disponível para a exposição do mesmo. Que Deus honre-nos na nossa meditação, com a sua presença, com a sua sabedoria, com a sua unção, e que essa palavra tenha valor, de fato, na prática, na vida de quem estará ouvindo. Assim seja. Meus queridos, Paulo discorre de forma magistral, incrível, de uma forma que só pode ser na direção de Deus mesmo, não é? E ele apresenta Deus como Criador, culminando, mais para frente na narrativa, nós vamos ver isso, culminando no anúncio e apresentação de Jesus, que ele chama o varão que Deus destinou e acreditou diante de todos. Atos 17, 31. Né? Então ele fala de Deus, o Criador, Deus no sentido geral, e agora apresenta de uma forma muito sábia, inclusive, né? Jesus, na verdade, o varão que Deus destinou, o qual ressuscitou dentre os mortos. Aqui, Paulo usa as próprias palavras que os gregos da época tanto citavam e apreciavam, que eram palavras, citações de poetas de gregos e poetas gregos e filósofos, né, especialmente da época deles, que Paulo utiliza como um gancho, vamos dizer assim, para introduzir a mensagem da palavra de Deus. Quando chega aí no verso 28, ele diz que está citando, né,
alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Mas o fato é que Paulo traz aqui uma afirmação tão contundente, tão pertinente para nós. Nós temos que focar aqui nessa questão, né? Paulo acaba revelando algo lindo, incrível, no versículo 28, quando ele diz que nele, ou seja, em Deus, o Criador, sobre o qual ele vem falando nos outros versículos, nele vivemos e nos movemos e existimos. É uma crença de que sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não vivemos, sem Deus nós não temos vida plena e na verdade podemos dizer assim, que o ideal é que a nossa vida orbite ou gravite em Deus, né? Deus seja o centro e a gente viva em função dele, tendo Deus, a sua presença, a sua atuação no centro do nosso viver diário. Então aparece aqui esse ensinamento que é tão relevante para nós hoje. E assim, a pergunta que eu quero tentar responder na sequência o que nós podemos fazer hoje para manter aguçada essa consciência da presença central de Deus na nossa vida. Como a gente pode se ajudar, como servos e servos do Senhor que somos, a viver essa realidade bendita de Deus ser o centro da nossa vida. A meditação que estou fazendo tem esse título, Deus em primeiro lugar, né? A centralidade de Deus na nossa vida diária. Porque, convenhamos, nós temos que admitir, infelizmente, que de repente nós passamos um dia agitado com tantas coisas e sequer lembramos de voltar nossa mente para Deus, de buscar a direção de Deus, embora às vezes apenas mentalmente, né, em pensamento. Às vezes levantamos, nem lembramos de agradecer a Deus um novo dia, né? Quantos talvez tomam o café da manhã e vão embora e vão cuidar de suas coisas, nem agradece o pão que Deus ali providencia. Ou seja, tudo isso são apenas pequenos exemplos do nosso dia a dia em que nós precisamos reavivamento na nossa vida. Precisamos de reavivamento no sentido de querer viver intensamente na presença do Senhor e Ele está no centro de toda a nossa vida. O que a gente pode fazer, então, da nossa própria responsabilidade, da nossa própria parte, para nos ajudar, né? Aí é uma autoajuda saudável, né? A gente se ajudar a cultivar essa presença marcante de Deus na nossa vida. Porque, biblicamente falando, doutrinariamente falando, nós sabemos que Deus, o Espírito Santo, Ele habita no crente. Jesus garantiu isso, que Ele iria para a glória e deixaria o seu Santo Espírito para habitar no crente. Então, quem tem Jesus, tem o Espírito Santo presente dioturnamente. Em todos os momentos, o Espírito Santo não sai da sua vida, como saía no Velho Testamento, não é isso? Por isso que o salmista pede, não retire de mim a tua presença, né? Porque no Antigo Testamento o Espírito de Deus habitava temporariamente em quem Deus escolhia, era uma habitação seletiva também, né? E temporária. A partir da vinda de Jesus, com a conquista no Calvário que Ele fez, Ele enviou o seu Santo Espírito para habitar no crente. Então a presença de Deus já está na nossa vida sempre, né? Mas existe uma intensidade dessa presença que é incrível, né? Que é uma presença vivificante de Deus na nossa vida. É uma presença mais do que apenas posicional. O fato de posicionalmente nós temos o Espírito Santo na nossa vida é uma presença consoladora,
conscientizadora, porque é o Espírito Santo que nos conscientiza sobre todas as coisas, inclusive sobre o que nós devemos corrigir na nossa vida, né? Então essa presença vivificante que renova, ela enche-nos, conforme fala na Escritura também, que o Espírito Santo nos enche, ou seja, a plenitude do Espírito. Nós precisamos disso. Não pedir o batismo do Espírito, porque Ele já nos batizou, Ele já veio habitar em nós, mas pedir a plenitude do Espírito, né? Para que, plenos do Espírito, cheios do Espírito Santo, a gente desfrute mais da presença de Deus na nossa vida e Ele seja o centro de verdade na nossa vida. Então eu quero deixar duas indicações aqui para quem está sendo tocado por Deus, para buscar mais Deus na sua vida. A presença, não apenas a presença posicional de Deus na sua vida, porque você já tem Deus na sua vida, amém? Você já tem o Espírito Santo na sua vida, amém por isso. Mas você quer, como Paulo diz aqui em Atos 17, 28, você quer viver, você quer se mover, você quer existir em Deus. Deus no centro, comandando, direcionando, pondo tudo em ordem, como Ele cuida de toda a sua criação, inclusive o universo material. Então a primeira sugestão, vamos dizer assim, que eu deixo para você, é algo assim bem pessoal mesmo, que você escolha dar a Deus o primeiro lugar na sua vida. Deus é tão amoroso que Ele nos deu de alguma forma, em alguma medida, o livre-arbítrio da gente poder escolher dar a Ele o primeiro lugar, ou o segundo, ou o terceiro, ou dar lugar nenhum na nossa vida. Mas a vontade de Deus, conforme o próprio Jesus nos fala em Mateus capítulo 6, né? Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É um princípio que eu escolho viver nesse princípio ou não. Ou seja, o princípio de colocar Deus em primeiro lugar, no centro do meu existencial, do meu dia a dia. Deus está nos meus negócios, Deus está no centro das minhas escolhas, nas minhas decisões. Eu primeiro procuro saber o que Deus quer e Ele me direciona em tudo. As minhas alegrias, Ele está na minha festa, Ele está na minha festa, na minha alegria. Ele está também no momento da crise. Eu tenho essa plena liberdade de buscá-lo na minha crise, porque Ele está sempre na minha vida. Eu não só busco a Deus quando estou em aperto, mas eu coloco Deus em primeiro lugar, dioturnamente. Se eu acordar meia-noite, 1 da manhã, se eu perder o sono, eu não vou ficar só. Eu vou ter Deus no centro da minha vida. Essa é uma escolha que o crente faz. Eu não sei quantos, né? Mas provavelmente tem muitos crentes que não cultivam a presença de Deus, que não conseguem sequer atinar para isso, não verbalizam, não falam com Ele, não mantêm sua mente em Deus, em oração, né? Mas essa escolha é minha pessoal e é sua pessoal. Você pode tocar o barco com suas próprias forças, caminhar sem consultar Deus, sem colocar Deus em primeiro lugar. Você vai vivendo aí. Só que quem deseja crescer na presença de Deus e ter Deus no centro da vida, do seu casamento, do seu relacionamento doméstico, familiar, no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, mesmo nos ambientes difíceis, de condução, de batalha de trabalho, de estudo, eu quero que Deus esteja no centro da minha vida. Isso é uma escolha, e eu deixo essa reflexão, porque sei que você ama Deus, e você vai pensar sobre isso. Se você de fato quer, fala para Deus isso, e esse é o primeiro passo. Se você não quiser, pode parar de ouvir essa pregação, que não vai ter mais efeito para você. Mas começa por aí, de você desejar que Deus esteja no centro da sua vida. E a
segunda sugestão, o segundo indicativo aqui que eu deixo para a sua reflexão, para a nossa reflexão, se realmente eu quero estar colocando Deus sempre em primeiro lugar na minha vida, é que é necessário, imprescindível, que eu coloque a minha mente em Deus, mantenha o contato mental e espiritual em Deus, com Deus, constantemente. Eu preciso, em dado momento, de quantos minutos ou tempos, horas, enfim, de vez em quando estar cultivando a presença de Deus, fazendo um contato mental, né, em oração, que a Bíblia fala muito disso, né, de você alimentar-se da presença de Deus orando em espírito, né, além de outras formas que a gente verá agora, mas o resumo é, eu, uma vez querendo a presença de Deus no meu dia a dia, cada instante da minha vida, eu vou manter a minha mente saudável, a minha mente santificada, vou manter a minha mente pura e vou confessar as impurezas, as coisas que não são saudáveis, doentias na minha vida. Eu confesso, 1 de João 9 não diz isso, que a gente confessa a Deus e Ele perdoa e purifica, e aí eu tenho a amizade de Deus do meu lado e eu posso desfrutar dessa presença no centro do meu viver, a partir do meu coração, da minha interioridade, da minha mente, porque tudo parte da mente, inclusive os ataques das trevas vêm na mente do crente. Por isso ele vigia, o crente vigia, põe Deus em primeiro lugar e volta-se constantemente para Deus. Não precisa ficar repetindo frases, mantras, nem orações decoradas, rezas, nada disso. É uma coisa natural, espontânea, de agradecer por esse carro que você tem, por ter condições de botar uma gasolina nesse carro, por ter alimento na sua mesa, conversando com Deus sobre a bênção de ter filhos, quem tem filhos, quem não é casado por ser livre de tribulações porque não é casado, quem é casado agradecido porque tem a bênção de Deus, de ter um parceiro, uma parceira, enfim, a conversa com Deus espontânea, naturalmente, constantemente, voltando a mente para Deus e assim orbitando em Deus, né? Essa busca por manter a mente centrada em Deus, ela passa especialmente por algumas iniciativas, que é você ler ou ouvir da palavra de Deus constantemente, da Bíblia, ouvir num culto público, coletivo, ouvir por outros tantos meios que a gente tem disponíveis, ler, para quem gosta e sabe ler. Um parênteses aí, quem não gosta, confessa a Deus, tá? E passa a gostar, porque você só vai gostar de ler se você ler. Quanto menos você lê, menos você vai gostar de ler. E não é só Bíblia, qualquer coisa. Fecha o parênteses, tá bom? Na palavra de Deus, você se alimenta, você ganha direção. Então, essa busca por ouvir o que Deus fala na sua palavra, esse interesse, essa busca proposital, vem a me ajudar a manter Deus no centro da minha vida. E também através da prática da oração. A oração que acontece individualmente, a sós com Deus, como Jesus falou, no Evangelho está lá, em Mateus. Quando você abre o coração e você tem um tempo específico para verbalizar, para falar com Deus, desabafar, etc., mas também, conforme está em Efésios 6,18, que a gente deve orar no Espírito, né? Ou seja, é uma mente que fica orbitando em Deus, é uma mente que se volta para Deus e põe Deus no centro. Essa questão também da prática da oração coletiva, a oração em público, tanto a oração deve acontecer a sós, só a pessoa e Deus, como deve acontecer coletivamente, num ambiente de culto, seja num lar, num templo,
mas não se esquecendo que a oração em público depende da oração em particular. E uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, se complementa. O crente que está em comunhão com Deus, coloca Deus no centro da sua vida, diuturnamente, sozinho, ele, Deus, vai chegar em público e vai desenvolver muito bem a sua vida de oração com os irmãos, em comunhão com os irmãos, que é também super válido. E da palavra de Deus, o irmão, a irmã já sabe, nem se precisa dizer, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está precisando de mais fé, de mais confiança em Deus, de reânimo, de reiniciar certas coisas na vida, está precisando de reavivamento, de renovo espiritual, falando para Deus, colocando Ele no centro da sua vida e buscando ouvi-lo através da leitura da palavra. E Deus pode também usar alguém para te dizer alguma coisa, um ensinamento novo da palavra, usar a instrução que você escuta da palavra, e aí é preciso selecionar bem para ter certeza que é o genuíno leite espiritual, não o leite falsificado, né? Pedro fala sobre isso, não é isso? Para você crescer no genuíno leite espiritual, ou seja, a sã doutrina da palavra de Deus, né? Então, concluindo essa palavra, vimos aqui o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito de Deus, ensinando várias coisas importantes para aquela época, super importantes, vitais para aquela época, falando do Deus Criador, para aquele povo supersticioso, panteísta, um povo que acreditava que a divindade eram as próprias coisas, que essa mistura de crença, de idolatria, de paganismo, etc., né? Um povo que precisava tanto de um Salvador, e ele vem e fala de uma maneira sábia, né? Dirigida por Deus mesmo, dizendo para eles, olha, Deus vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão, né? Esse varão é Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e voltou para a glória, e um dia há de voltar à terra para levar aqueles que são dele. Esta é a mensagem que Paulo pregou, que os apóstolos pregavam, para que o povo se voltasse, arrependam-se todos. Diz lá o versículo 30, se arrependam, né? Para que toda parte se arrependa. E hoje também nós levamos essa mensagem preciosa, tem esperança, tem luz no fim do túnel, tem Jesus, o varão que Deus destinou e que creditou perante todos através da ressurreição. E Paulo, então, nessa pregação toda, ele deixa para nós uma frase curta, né? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, um ensinamento que poderíamos levar aqui muito tempo discorrendo, olhando como isso é apresentado em tantas outras passagens das Escrituras, como isso foi vivenciado por tantas pessoas nas Escrituras, né? Ou seja, nós poderíamos gastar muito tempo discorrendo e apreciando essa doutrina maravilhosa de que Deus está no centro de todas as coisas e que Ele deve estar no centro do nosso viver diário. Nós que temos Jesus, não podemos viver sem Ele. Ele mesmo afirmou, né? Jesus afirmou, sem mim nada podeis fazer. Não é só crer em Jesus, não é só concordar que Ele veio ao mundo, que Ele fez o que fez, mas é tê-lo pessoalmente no coração e com Ele conviver diariamente. Aí as nossas escolhas, nossos planos, nossas decisões e toda a nossa estrutura mental vai ser direcionada corretamente, porque vai estar centrada na coluna certa, que é nas colunas certas que estão na palavra de Deus, e na coluna principal, a pedra de esquina, né, que é Jesus Cristo. Quero te conclamar para
refletir diante dessa breve pregação da palavra de Deus. Será que Deus está falando comigo através dessa pregação? Ele está me dizendo para eu deixar de fazer algumas coisas que estão atrapalhando, né, o cultivo da presença de Deus, a presença abençoadora, renovadora de Deus na minha vida? Será que Deus está me chamando a atenção nessa ocasião para eu deixar de lado alguns hábitos que, na verdade, eu vou citar um exemplo, né? Um crente não deve esperar que ele, enchendo a mente de noticiários sensacionalistas, de temas picantes, imorais, violentos, etc., que o senso da presença de Deus será aguçado na sua vida. Pelo contrário, esse senso da presença de Deus vai ser anuviado, esfriado, porque o telejornal sensacionalista, as notícias picantes, as palavras torpes, as imoralidades, as notícias de violências e todas essas coisas negativas que a pessoa absorve pela TV, pelos filmes, pelos meios diversos de comunicação, eles geram agitação interior, ansiedade, preocupação, muitas vezes decepção com as pessoas, medo, desânimo, falta de motivação. São informações que desmotivam ao invés de motivar. Agora, isso aí, se Deus está me mostrando, eu preciso ter uma disciplina, desligar um aparelho que esteja com a programação indevida, de ler coisas saudáveis, de ouvir coisas saudáveis e poder, assim, cultivar de uma forma agradável, saudável, a presença abençoadora de Deus na minha vida, para que Ele seja o centro. Será que Deus está me dizendo nessa ocasião para eu iniciar ou reiniciar algumas práticas saudáveis de edificação na minha vida? Nós já abordamos aqui que há certas coisas que só nós vamos ter que fazer se queremos que Deus reine de fato, de uma forma marcante, abençoadora na nossa vida. Ou seja, colocando Ele em primeiro lugar, fazendo contato com Ele. Será que Deus está me despertando nessa ocasião para eu começar ou recomeçar algumas práticas, alguns hábitos saudáveis que eu tenho que fazer, que só eu posso fazer? Ainda mais, irmão, irmã, concluindo mesmo agora, nesse tempo de pandemia, em que muitos não estão nem podendo se juntar a outros irmãos para ouvir uma pregação, uma aula da Bíblia, para cantar juntos, para, enfim, celebrar o Senhor e orar juntos, agora é um tempo de prova para cada crente. É o tempo de prova para a pessoa realmente demonstrar que ama a Deus e individualmente falar com Deus, orar mais, buscar na sua palavra e poder ter essa tranquilização que nós estamos abordando aqui. Enfim, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa é uma verdade bendita que eu desejo que cresça na minha vida e que eu possa cada vez mais desfrutar da presença de Deus na minha vida. Estamos encerrando mais este culto. Desejo que os irmãos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. E uma boa semana para todos. Deus abençoe cada um de nós.